Pessoal, vamos para o terceiro e último bloco, então, dessa sequência de estudo sobre a pessoa de Deus. Nós falamos há pouco que a Bíblia afirma que Deus é amor. E eu não vou entrar no mérito do todo tipo de amor que a Bíblia descreve, tá bom? Mas eu vou ver algumas características desse amor de Deus, o amor que ele tem por ele mesmo, o amor que ele tem por alguns valores e o amor que ele tem para com os outros. Vou focar nessas questões. Então vamos ler aqui o comentário que tem abaixo do versículo. Esse atributo será melhor compreendido na sua amplitude se entendermos que Deus é amor na medida em que ele naturalmente se dá em benefício dos outros. Entenderam o que foi falado? O amor de Deus, ele se caracteriza por isso, ó, ele se dá em benefício dos outros. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos ler aqui em João 17, 22 e 24. Esse versículo, ele demonstra que Deus se ama na Trindade, ele se ama, o Pai ama o Filho ama o Pai, eles amam o Espírito os ama, e esse versículo ele expõe isso. E vamos ver de que maneira o Pai amou o Filho. Qual foi a expressão de amor que o Pai teve para com o Filho, que está descrito aqui nesse versículo. Vamos lá, ó. Dei-lhes a glória que me deste. Aqui é Jesus falando com o Pai do que ele tinha feito com relação aos eleitos. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha a ênfase na unidade que o Senhor Jesus Cristo está buscando ter para com os seus discípulos, para com a sua igreja. Essa unidade dele para com os discípulos, ela está sendo construída e é a mesma unidade que ele já tem com o Pai. Olha só, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Eu os amastes, né? Tu me enviaste, eu os amastes como igualmente me amastes. O mesmo amor que Deus Pai teve para com o Senhor Jesus é o mesmo amor que o Senhor Jesus está dando aos discípulos, aos eleitos que creram no seu nome. Aí ele fala, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha como ele acaba a sentença aqui, ó. Ele faz uma afirmação de que o Pai amou ao Filho, o Senhor Jesus, antes de criar o mundo. Então o amor já é algo que é inerente à pessoa de Deus, está ligado à essência do que Deus é. Vamos lá para 1 João 4, 9 e 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O apóstolo João está fazendo uma comparação aqui, falando, olha, o amor, você demonstra e você dispensa esse amor, você lança o seu amor sobre alguém que é alguém que necessita de algo que você pode dar a ele, mas ele por si mesmo ele não consegue obter. E ele fez essa comparação com o amor que Deus nos deu. Olha aqui, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Veja que o amor de Deus veio sobre nós antes de nós termos capacidade ou sequer vontade de amar a Deus. A Bíblia diz que os homens não buscam a Deus. É Deus quem busca o homem. Nenhum homem quer ter relacionamento com Deus. Na nossa natureza pecaminosa, nós desprezamos a Deus, tratamos Deus como um inimigo e não temos a menor vontade de conhecê-lo e se relacionar com ele. Mas ele vem até nós, ele nos busca e ele promoveu essa intermediação por meio do Senhor Jesus Cristo. Nisto consiste o amor, não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e Ele teve a atitude de nos enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui a palavrinha propiciação, pessoal, ela significa a satisfação das justas exigências de Deus para punir os pecados. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi punido pelos nossos pecados, a justiça de Deus para os nossos pecados ela foi consumada em Jesus, tá? Depois eu vou explicar isso melhor, mas você pode se familiarizando com essa palavra, é uma palavra difícil, nós não usamos ela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas ela aparece nas Escrituras sempre que tem esse contexto da obra de que o Senhor Jesus Cristo promoveu com a sua morte e como isso nos beneficiou. E aí ele fala, amados, visto que Deus assim nos amou, entregando para nós o que nós precisávamos e que nós não tínhamos condições de conseguir por nós mesmos, Ele fez isso por nós. Nos deu aquilo que só Ele tinha o poder e condição de nos dar. E aí ele fala para nós imitarmos, olha, nós também devemos amar-nos uns aos outros, tá bom? De maneira semelhante. Eu queria chamar a atenção para vocês agora, eu selecionei algumas palavras aqui, algumas são substantivos, outros são verbos, mas são expressões de amor que Deus manifesta para conosco e que nós temos que aprender quais são essas palavras, quais são esses substantivos, esses verbos, né? Quais são essas expressões de amor que Deus manifesta conosco e nós, na medida em que a gente cresce nesse conhecimento e cresce nesse relacionamento com Deus, na medida em que vamos sendo beneficiados por essas atitudes amorosas, essas expressões de amor que Deus nos dispensa, nós também temos a obrigação, como diz ali o texto de João, de manifestar as mesmas coisas para aqueles que precisam, tá bom? Então, expressões de amor, misericórdia, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, generosidade, assistência, perdão, reconciliação, honrar as pessoas, presentear as pessoas, galardoar as pessoas, servir as pessoas, ensinar as pessoas e tem várias outras, tá bom? Eu selecionei algumas. Então, sempre que você puder ser misericordioso com alguém, você estará praticando uma expressão de amor para com essa pessoa. Sempre que você demonstrar ter paciência com alguém, você estará demonstrando amor para com essa pessoa. E assim por diante, tá bom? Eu deixei uma definição aqui, irmãos. Vou ler para vocês agora. Amar não é só sentimento. Tá? Sentimento, muitas vezes, ele na verdade é uma paixão, é algo passageiro, sem muito fundamento, sem muita solidez, e a paixão ela vem intensamente e vai embora. Amar não é isso, tá bom? O conceito de amar e de amor nas Escrituras é um conceito muito mais complexo, profundo e sólido. Olha o exemplo que eu estou dando aqui, o conceito que eu estou dando. Amar não é só sentimento, que pode ser falsamente imitado, mas é atitude manifesta pelas obras, pelo ato de suprir as necessidades vitais dos que precisam de algo. Ok? Vamos ver se a gente tem exemplos aqui em versículos. 1 João 4, 7, 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Tudo que eu falei até agora. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama de fato mostra que foi nascido de Deus e que conhece a Deus, porque esse conhecimento do amor verdadeiro, ele vem da própria pessoa de Deus, como eu acabei de explicar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Sem esse relacionamento, essa identificação com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não há como você dizer que vive. Na verdade, a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Efésios capítulo 2.
tá bom? Quem não está em Cristo, ainda que fale, que trabalhe, que ouça, que veja, que você vê lá um corpo em movimento, mas espiritualmente aquela pessoa está morta. E se ela não tem vida espiritual, então ela não tem a vida verdadeira, tá bom? E nós só podemos ter a vida verdadeira se nós reconhecermos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E isso é uma profunda, uma tremenda, uma grandiosa expressão de amor de Deus para com os seus eleitos ou os seus filhos. Deus sempre age, irmãos, de acordo com o que é certo. Aqui a gente já vai entrar em outro atributo que caminha de mãos dadas, em paralelo, lado a lado, com o atributo do amor, que é o atributo da justiça ou retidão, que na Bíblia costuma ser a mesma coisa, tá? Então, qual que é a sentença aqui que eu estou afirmando? Deus sempre age de acordo com o que é certo, sendo Ele mesmo o padrão absoluto do certo, ou do padrão do que é justo, ou do que é reto. Tá? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que Deus ama a justiça, Deus ama a retidão, Deus ama o que é certo. Tá bom? Vamos ver alguns versículos aqui. Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele. Então repare, irmãos, que as palavrinhas aqui, uma vem reforçar o sentido da outra, elas estão no mesmo contexto, querendo enfatizar o mesmo conteúdo, o mesmo significado, justiça e retidão, tá bom? Vamos ver mais um grupo de versículos, agora trazendo o conceito do zelo. Deus ama a justiça, Ele ama a si mesmo, Ele ama o que é certo e Ele tem zelo pelo nome dEle, Ele tem zelo pela honra dEle, Ele tem zelo pelos atributos dele, pela moral dele e por tudo que ele é. Olha só, como um Deus justo e que ama a justiça, Deus não deixa impune os pecados, executando juízo sobre todos os pecados e pecadores. Não parece lógico isso? Se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é perfeito, se Ele é amor, Ele ama todas essas coisas que Ele mesmo é. Sendo assim, ele não pode ser conivente com as coisas que sejam contrárias a essas virtudes que ele tem e que ele ama. Tá bom? Isaías 61:8 diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça. Olha aí, é categórico. Eu amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Êxodo 20, 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pessoal, aqui, Êxodo 20, o que tem lá em Êxodo 20? Os 10 mandamentos, tá bom? Deus está falando aqui que ele tem zelo pelo nome dele, e só ele deve ser adorado, só ele deve receber culto, porque só ele é o Deus verdadeiro. E ele enfatiza, você não se prostrará diante de falsos deuses, né? Deuses que você pode fazer como imagens de escultura, porque ele é o Senhor. Olha aqui, eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo, tá? Então, muitos irmãos torcem o nariz para essa parte dos ensinos bíblicos, achando que Deus é amor, e acabam por não ter uma compreensão ampla e completa das Escrituras, eles acabam tendo uma imagem desfigurada de Deus, e muitos, eu já conheci alguns homens, que eles não admitiam que Deus é um Deus irado, ou que Deus mandava matar algumas pessoas no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento a gente tem alguns casos, enfim, eles não aceitavam parte dessa revelação e acabavam querendo
se relacionar com Deus e enxergar Deus como ele fosse só amor e acabavam até distorcendo os próprios valores do amor de Deus e desvirtuando aquilo que a Bíblia ensina sobre o próprio amor de Deus, tá bom? Cometendo muitos erros. Olha aqui, ó, justiça e ira, tá bom? A ira de Deus, ela caminha do lado do zelo dele e do lado da justiça. Deus ama a si mesmo, é uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? A gente pensa muito que o homem é o centro do universo, que tudo que existe está centrado no homem. Não está, na verdade é o contrário, tudo que existe deve estar centrado em Deus. E se Deus é amor, você tem que ter consciência de que ele ama, acima de tudo, a ele. Tá? Então ele ama a si mesmo, a sua perfeição, a sua pureza e santidade. O que o leva a odiar tudo que se opõe ao seu caráter. Teve um errinho aqui, né, irmão? De vez em quando eu pego uns errinhos aqui, mas agora não dá para arrumar. Tudo que se opõe ao caráter perfeito dele, tá bom? Então, se Deus ama o que é bom, ele não pode ser indiferente com o que é mal. Não. Tá? Quem ama não pode ser indiferente com aquilo que é contrário àquilo que ama. Se você ama a sua esposa e a sua esposa é maltratada por alguém, você não vai agir de maneira indiferente a esse malfeitor que destratou a sua esposa. Você vai querer defender o caráter dela. Se ela foi agredida, atacada na honra dela, de alguma maneira você vai querer defender. A mesma coisa você vai praticar para um filho, tá bom? Então não tem como você amar alguém e essa pessoa ser atacada, agredida, injustiçada e você ser indiferente. Então é natural que Deus levante uma ira santa para tudo e todos aqueles que se opõem ao seu caráter e à sua pessoa. Deixa eu acabar de ler o texto aqui, ó. Qualquer expressão de oposição à pessoa de Deus e seus valores morais provoca nele ódio e ira intensa, mas santa e totalmente justificada, tá bom? Olha o que fala em Deuteronômio 4, 23, 24. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Por que não pode fazer isso? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Pessoal, isso aqui não é um problema de tradução não, tá? A Bíblia está sendo enfática que Deus, aquele Deus que João fala que é amor, aqui em Deuteronômio, Moisés fala, Deus é fogo consumidor. Como que se manifesta esse fogo consumidor? É o fogo que ele acende na sua ira para castigar, para punir e até para destruir aqueles que de uma maneira insolente e obstinada resolvem contrariá-lo e desobedecê-lo. Será que eu estou exagerando? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você lembrar do texto de Êxodo, lá a gente vai ler aqui alguns versículos, aqui no capítulo 32, é naquele contexto onde eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Deus fechou o mar sobre os egípcios, matou o faraó e o exército de faraó, já demonstrando a sua ira sobre aquelas pessoas, e aí o povo entra no deserto, e quando eles entram no deserto, Moisés acampa o povo lá, no pé do monte, sobe para pegar os 10 mandamentos. Enquanto isso, vocês lembram o que as pessoas fizeram lá embaixo? Moisés demorou para voltar, as pessoas chegaram para Arão e falaram, ele está demorando, vai ver que ele morreu. Faz um Deus aí para a gente adorar. Eles tinham no coração deles, na cultura deles, na religiosidade deles, eles vinham de estarem habitando 430 anos num país idólatra, num país pagão, que não conhecia Deus. Então eles eram idólatras, eles tinham a idolatria no coração deles. E olha o que eles fizeram lá. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha só, fez um altar idólatra, pagão, construiu um bezerro de ouro,
né, quebrando aquilo que Deus havia falado para não ser feito, e fez. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se dedicar ao Senhor? Não, para se entregar à farra, pessoal. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Tá? E depois olha o que Deus falou. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo muito obediente, eles só cometeram um equívoco, eu vou deixar para lá, dessa vez passa? Não, olha o que está escrito. Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Mas agora, agora, Moisés, eu vou matar um monte de gente, porque a minha ira irá se acender. Tá bom, pessoal? Então, você pode até pensar, como muitos falam de maneira, mais uma vez, muito equivocada, que esse Deus perverso, que esse Deus malvado, que esse Deus bravo, que não era paciente, é o Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento veio Jesus, aquietou a Deus, amansou a Deus, e Jesus é bonzinho. Irmão, se você pensa assim, você precisa ir nesse curso até o fim, tá bom? E ler um pouco mais as Escrituras, porque, como a gente já viu, Deus é imutável. Deus é imutável. Ele não muda. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Olha um exemplo da manifestação da ira de Deus no Novo Testamento, logo no início do começo da igreja primitiva, dos primeiros discípulos. É aquele episódio de Ananias e Safira. Tá? Muitos de vocês já leram esses trechos nas Escrituras e vocês sabem que esse casal fez uma oferta e por vaidade eles mentiram no valor que tinham recebido da oferta e aí acabaram mentindo ali para os apóstolos na hora de entregar a oferta, e olha como Deus lidou com isso, tá? Pedro lá falando com Ananias, Ananias, por que você mentiu? Esse dinheiro não lhe pertencia? E o terreno não era seu, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, quando Pedro desmascarou a farsa dessa oferta de Ananias, ele de fato fez uma oferta, mas ele falou que aquela oferta representava 100% do valor do terreno, e não era, ele tinha vendido por mais, tinha pego uma parte para ele. Ele poderia ter dado a oferta e ter falado assim, olha, aqui tem uma parte do terreno que eu vendi, eu guardei uma parte para mim, outra parte eu vou dar para vocês, para abençoar vocês, mas ele não fez isso. Ele reteve uma parte para ele, e querendo se gloriar, ele mentiu na hora de entregar a oferta. E quando ele ouviu essa repreensão de Pedro, olha o que aconteceu, Ananias caiu e morreu. E olha o que aconteceu com essa disciplina de morte que Deus, por meio do Espírito Santo, causou ali na igreja primitiva. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Tá bom? Então o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é um Deus que ama acima de tudo a Ele mesmo, Ele ama a justiça, Ele ama o que é reto, Ele ama o que é santo, Ele odeia o pecado, Ele é zeloso do nome dEle, e nós temos que crescer no discernimento dessas coisas, irmãos, porque nós pertencemos ao Deus de amor, mas que também é o Deus que se ira, que levanta a ira santa contra os obstinados, contra aqueles que não se arrependem. É o Deus que vai manifestar amor eterno para os salvos, mas é o Deus que vai manifestar a ira eterna para com os perdidos, tá bom? Leia o livro de Apocalipse e você vai ver que lá está caminhando a graça, porque muitas pessoas estão se convertendo, mas está caminhando junto, paralelo à graça, o juízo, porque muitas pessoas estão sendo destruídas. Olha como justiça e graça caminham juntas. Tá? Nós vamos olhar esse versículo de Romanos 3, 23 e 25. Está claríssimo aqui que graça e juízo caminham juntas. Eu vou ler a primeira sentença. Uma vez punido o pecado, há lugar para reconciliação e perdão. Isso se chama graça de Deus. De onde eu tirei esse conceito?
de alguns versículos, tem um aqui que expressa bem isso, ó, Romanos 3, 23, 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, irmãos, esse texto aqui ele é bem técnico, ele usa palavras de difícil compreensão, mas olha aqui, ó, nós somos justificados, ou seja, declarados justos, nós somos declarados justos, tá? Por causa da graça de Deus. Então, nós recebemos a graça de Deus. Mas por que nós recebemos a graça de Deus? Porque o castigo que nós merecíamos foi aplicado em Jesus Cristo. Olha aqui, ó, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tá bom? Era para nós sermos castigados pelos nossos pecados. Quem levou o castigo? O Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso perdão, ele não é um deixa pra lá com um tapinha nas costas, ah, tá tudo bem, eu sei que vocês são muito fracos, vocês são vasos de barro, a carne é fraca, eu entendo vocês, não, beleza, estão perdoados, entra aí na minha casa, vem ter comunhão comigo. Não, de maneira nenhuma. Para nós termos comunhão com Deus e desfrutarmos do amor de Deus, o Senhor Jesus Cristo teve que se colocar entre nós, pecadores, e o Deus Santo, e ele recebeu aquela ira santa, aquele fogo consumidor que veio do Pai, tá bom? Olha só, Deus ofereceu o Senhor Jesus Cristo como sacrifício. Não foi um tapinha nas costas, deixa pra lá, já que Jesus gosta de vocês, então estão perdoados, está tudo bem. Não, ele sacrificou o próprio Filho para satisfazer as justas exigências da santidade dele, propiciação. E isso nós tomamos posse disso, né? Não gosto de usar muito essa expressão, porque lembra alguns neopentecostais, mas nós passamos a desfrutar dessa graça mediante a fé, não é pelas nossas obras, tá? Por quê? Porque teve um sacrifício que derramou sangue, tá bom? E aí, nesse sacrifício, Deus demonstrou a sua justiça. Tá bom, irmãos? Então, um entendimento, um discernimento mais maduro sobre o amor de Deus tem que estar caminhando em paralelo, de mãos dadas, com o entendimento do que é justiça, do que é zelo, do que é ira, para você compreender melhor o que é a graça de Deus, tá bom? E, por último, irmãos, nessa sessão, esse estudo ele não é exaustivo, ele é muito rápido, eu estou fazendo comentários aqui muito rápido. Eu sempre aconselho você a ler com calma esses versículos, o nome desses atributos. Se você puder, adquira bons livros de teologia sistemática para ler comentários. Mas eu não queria acabar esse bloco sem falar da fidelidade de Deus, tá bom? A gente vai explorar mais esse atributo quando nós formos falar da salvação. Mas se você é salvo, saiba que você será sempre salvo. E não é pela sua força, não, mas é por causa da fidelidade do Senhor. Segundo a Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aqui, essa força que vem de Deus para enfrentar o maligno, não é porque o maligno pode nos fazer perder a salvação. Isso não existe, tá bom? Mas é que ele é fiel e nos fortalecerá para que nós, com força espiritual, com uma fé robusta, com muito conhecimento doutrinário das Escrituras, nós teremos força para nos desviarmos das setas inflamadas do diabo, das armadilhas que ele coloca no nosso caminho, tá? Para que a gente caia em pecado e tenha uma vida feia, uma vida cheia de problemas. É cair em pecado, não é perder a salvação. Mas o texto afirma, o Senhor é fiel. A nossa segurança não está nas nossas forças, mas ela está na fidelidade do nosso Deus. 2 Timóteo 2,13 fala a mesma coisa. Se somos infiéis,
como eu acabei de falar, nós não conseguimos manter a nossa fidelidade, a gente fala que não vai pecar mais isso ou aquilo, acaba pecando, fala que faz propósitos bonitos, propósitos santos, eu vou dar o dízimo, eu vou aumentar o dízimo, acabo não dando, acabo falhando, vou amar minha esposa, acaba não amando, a esposa fala, eu vou obedecer meu marido, acaba desobedecendo, enfim, tem N e N modelos aí de como a gente quebra toda hora os mandamentos e peca o tempo todo. Então, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E se Deus decidiu salvá-lo, você é salvo e continuará salvo pelos séculos dos séculos, tá bom? Irmãos, então, essa jornada aí por alguns dos atributos de Deus eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, para a próxima semana, a gente vai começar a falar especificamente agora da Trindade, os aspectos da Trindade, tá bom? Esse Deus que é um só, mas são três pessoas, o Pai, o Espírito Santo, o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um único Deus, três pessoas, é um estudo maravilhoso, é uma verdade que é extremamente difícil a gente assimilar, mas a gente pode caminhar naquilo que a Bíblia fala e a gente vai tentar fazer isso a partir do próximo grupo de estudos, tá bom? Por hora era isso, fica com Deus, um abraço.